Olá, meus amigos do Jumper Brasil, estamos de volta. É o terceiro episódio do nosso Jumpercast, o podcast especializado em NBA que você confere toda semana aqui nas nossas plataformas do Jumper Brasil. Comigo mais uma vez aqui estão Matheus Carvalho do @Pisou na Linha. Matheus, tudo bem? Tudo bem, Vini? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão assistindo e vamos falar de NBA. Estamos aí juntamente também com meu companheiro Ricardo Estabolito. Tudo bem, Ricardo? Oi, Vini, Matheus. Salve aí para todo mundo que acompanha o Jumper. Vambora. Mais uma quinta, mais uma vez estamos por aqui. Você quem manda. Esqueci daquele acento dramático, Ricardo, que a gente tinha combinado. Ricardo Estabolito! Gilberto Barros. Eu vou exigir a abertura Gilberto Barros, apresentação Gilberto Barros para mim, né, cara? Esqueci, falhei. Não tem problema, na próxima eu vou me lembrar. Ai, Gilberto Barros. Garotos, vamos falar de NBA então, vamos começar, que hoje tem muito assunto aqui. E um deles que é, primeiro, antes de tudo, né, lembrar que este podcast é um oferecimento da SportsBet.io, que é a patrocinadora oficial do Jumper Brasil e é apoio em todos esses podcasts e gravações que a gente faz aqui para vocês. Temos que lembrar que temos também um podcast especializado em NBA, que é o GanchoCast, com o Vitor Lingiardi, com o Ornelas, com o Igor, com o Tom, a turma do NBB do Jumper Brasil. E também o nosso podcast aqui, estão em todas as plataformas, um oferecimento da SportsBet.io. Garotos, vamos falar de Luka Doncic um pouquinho? Eu sei que vocês zicaram o cara quando pediram a pauta, né, porque ele machucou e sei lá o que mais, mas está na pauta e temos que falar. Vou começar com o Matheus aqui do meu lado, o Matheus. Primeiro, essa sequência de triplos-duplos aí, então, se lesionou após 7 triplos-duplos. Eu já vou, além de te pedir para falar um pouquinho dessas performances recentes dele, para falar também se você acha que existe alguma possibilidade dele entrar nessa briga por MVP com uma campanha não tão boa. Hoje as casas de apostas colocam ele como o terceiro maior favorito, mas se no seu entendimento aí de histórico, né, de momentos anteriores, se ele teria uma chance de entrar também nessa briga, Matheus. Primeiro de tudo, falar que a nossa pauta, ela realmente tem um poder diferente, né? Toda vez que a gente coloca uma coisa na pauta, ou o time perde no outro dia, ou o Luka Doncic machuca, a gente tá bem nesse aspecto. Mas, primeiro falando da sequência, né, realmente histórico, o desempenho, maior sequência de triplos-duplos com 35 pontos ou mais, maior sequência de triplos-duplos com 30 pontos ou mais, terceira maior sequência de triplos-duplos da história da NBA, né? Ficou atrás apenas de uma sequência do Westbrook, que teve 11 em 2019, e uma atrás do Will Chamberlain, que tem todos os recordes da NBA. Então, realmente, acho que foi um momento muito forte, né, do Luka, que não começou bem, né, em termos de resultado. Ele vinha fazendo triplos-duplos no começo dessa sequência, e Dallas vinha perdendo jogos, então não foi um começo muito bom em termos de resultado. Teve muita crítica, teve a velha discussão do Luka ser um jogador muito heliocêntrico, né, que é muito individualista, de certa forma, que tem um volume de jogo muito alto, mas acho que é parte do que Dallas precisa, na realidade, né? É difícil você pensar em outra conjectura onde esse Mavericks funciona melhor sem ter o Luka Doncic dominando e construindo as jogadas e fazendo todas essas ações. Sobre MVP, você citou, eu acho que ele tem os números, ele tem o desempenho, ele tem um jogo histórico de 73 pontos aí para colocar no currículo, mas é muito difícil por conta da campanha, né? A campanha do Dallas é que é complicado, o Mavericks é o 8º nesse momento na Conferência Oeste, tá numa situação ali que tá difícil de conseguir, e muito além disso, né, tá numa briga ali com o Sacramento, com o Phoenix, que são outras equipes que estão ali, New Orleans, né, que estão aí nesse patamar ali
da disputa de play-in, das últimas vagas diretas, mas quando você compara, por exemplo, com o Nikola Jokic, que está levando Denver novamente para a liderança do Oeste, quando você compara com o Shai Gilgeous-Alexander, que talvez tenha a maior narrativa para o prêmio, né? Porque ele tá levando ele levou o time mais jovem da NBA a liderança do Oeste em muitos momentos dessa temporada, e o Thunder é uma das melhores equipes, é um possível candidato a título, logo na sua primeira temporada, em que consegue ter uma consistência legal em termos de campanha. Então, acho que quando você coloca isso posto, né, a campanha, a questão da narrativa que importa muito para o prêmio, eu acho que o Luka fica um pouco atrás desse, talvez um pouco à frente do Antetokounmpo, que é um cara que foi meio que esquecido nessa votação, um pouco talvez à frente do Tatum pelos números, né? O Tatum também tem essa questão da campanha, mas, por exemplo, a derrota para Denver na semana passada pesou muito para a candidatura do Tatum como MVP. Então, acho que ele é um candidato, mas eu vejo muito mais assim correndo por fora. Acho que a briga mesmo vai ficar entre o Shai, que justamente é o cara que Dallas enfrenta hoje, né? E ele não joga com um problema na coxa, né? Ele deixou o último quarto do jogo contra o Warriors ontem lesionado. Não sabemos se é uma coisa ainda de prevenção ou se já é uma coisa mais séria. O Luka tem lidado, né, com um problema na coxa durante grande parte da temporada e tem jogado. Mas voltando ao ponto do MVP, acho que a disputa está entre o Shai e o Jokic. Acho que o Doncic fica um pouquinho para trás, principalmente pela campanha. Ô, Ricardo, a impressão que a gente fica é que se ele não tivesse nessa sequência aí de triplos-duplos, talvez ele já nem teria jogado todos esses jogos, né? Não sei até que ponto essas sequências são boas para a saúde dos atletas. E o Shai também teve um episódio interessante essa semana, né, que ele, perdendo para o Indiana, perderia a sequência também de 30 pontos, e ele chegou lá no final do jogo, começou, né, a jogar sério, fazer falta, né, para receber a posse de bola de novo e alcançar a marca de 30 pontos. Então, não sei o que você pensa sobre isso, sobre essas sequências aí, né, chegando no momento de playoff, e também pedir para você falar um pouquinho sobre esse eterno problema para o Dallas Mavericks aí, que é o time não ajudar o Doncic, né? A gente vai ter que falar de novo do Jalen Brunson, lógico, né? Porque provavelmente o melhor jogador que o Dallas perdeu nesse meio tempo, fora tantas outras negociações que não conseguiu mudar o time. E se você acha que isso vai acabar impactando a médio prazo aí na decisão do Doncic de continuar no Dallas Mavericks. Bem, falando da primeira parte, né, a gente teve o Joel Embiid que soterrou as próprias chances de ser MVP jogando claramente machucado. Assim, quem quiser acreditar que a junta médica do Sixers liberou ele para jogar, acredita. Eu me reservo ao direito, do jeito que ele jogou se arrastando em quadra, não acreditar. Ele foi lá bater o pé e que jogar, provavelmente. E quem vai bater o pé contra o cara que é o líder do time? A gente tá vendo que é o Sixers sem o Embiid, né? Então, assim, o cara manda com alguma razão, porque realmente o Sixers está muito mal sem ele. Agora, passando pro assunto de fato, né? Eu acho que, assim, é loucura, total loucura ficar já fazendo rumor de que o Luka Doncic pode sair do Mavericks e tal. Eu acho que, por enquanto, não. Torcedores, calma, sabe? Eu acho que vamos com calma. Não é para tanto, acho que nem ele dá corda para esse tipo de rumor, né? A gente vai falar aqui sobre um outro jogador que dá muito mais corda para esse tipo de rumor, e aí sim existe uma discussão, acho que plausível sobre isso, mas sobre o Doncic não. O grande problema é que Dallas é viciado em dar tiro na água, né? Dallas, ele fez uma off-season em que ele apostou em 2 jogadores, assim, muito claramente, Seth Curry e o Grant Williams. Os 2 já não estão no elenco. Assim, é a prova de como o Dallas dá tiros na água na formação de elenco, nas apostas de jogadores para contratar ao longo dos últimos anos. A formação do elenco não ajuda, mas assim, Dallas está 1 jogo e meio da 5ª posição do Oeste. Não é um desastre também, sabe? Dallas não é favorito para chegar numa segunda rodada de playoffs. Pode, como fica um abraço para Fábio Sormani, né? Pode chegar, né, Vini? Mas assim, não é um desastre o que Dallas tem hoje. Agora, o Luka, com os números que tem, assim, é meio que chover no molhado, porque a gente está discutindo isso há anos. Ele fez essa sequência de 7 triple-doubles aí com 30 pontos ou mais. Se ninguém tivesse dito isso, passaria em branco, porque isso é o normal dele,
sabe? As pessoas a gente está falando de alguns jogadores hoje em dia que as pessoas têm que avisar que eles estão batendo recordes, porque pra gente são atuações normais deles, é o que a gente está acostumado a ver. O Luka Doncic é muito disso. E agora, Dallas não ajudar, eu acho que também, assim, eu só passo pano um pouco, porque eu acho que várias das apostas que Dallas fez, eu acho que ninguém também não teria feito, sabe? Não é como se a gente levantasse o dedo e falasse, não, foi uma péssima contratação e tal. Na hora a gente não fala isso, passa ok, ou fala que foi boa contratação e não dá certo. Às vezes não dá certo mesmo. Dallas, na verdade, né, Vini, se você pensar bem, desde que foi campeão, só dá tiro na água e draftou o Luka Doncic, basicamente. Eles têm, agora eu estava vendo até com essa formação, P.J. Washington e Daniel Gafford no quinteto titular, até que o histórico tá bom, né? Temos que esperar mais um pouco aí, mas quem sabe agora saiu um tiro certo aí pro Dallas Mavericks. Mas agora também ver o outro lado da moeda, hein, Ricardo? Porque dependendo da gravidade da lesão também, né? O Dallas pode ter problemas para consolidar a ida aos playoffs, né? Dallas em 8 jogos, 3-5 sem o Luka Doncic na temporada, então não é um grande histórico, né? Eu não vi quem foram os adversários e tal, lógico que o calendário impacta nisso, mas é uma ausência sentida, claramente. Embora hoje com o Kyrie Irving seja uma ausência potencialmente menos sentida. E o Kyrie Irving pode assumir um papel maior no ataque. Não é aqueles times anteriores do Dallas, né, Matheus? Que assim, tinha o Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Max Kleber. É só esse cara, assim, se tira ele, não tem ninguém que crie nada, né? Não sai nada. Pelo menos você tem o Kyrie Irving hoje, que supre um pouco isso. Mas a gente já tá vendo também, assim, a gente tá falando que o Daniel Gafford é uma boa contratação e tá rendendo bem, mas assim, a gente já tá vendo um problema que eu apontei num outro podcast com o Splash Brothers há algum tempo. Ele é muito parecido com o Derek Lively. Então, assim, você mata a chance de os dois jogarem juntos. Se um não funciona, o outro provavelmente não funciona numa série de playoffs, que são muito parecidos. Então, assim, temos que esperar também. Diga, Matheus. Eu acho que se a gente estava falando de questão de ajuda, né? Dallas está 9-5 desde a trade deadline, né? 9 vitórias em 14 jogos, com essa formação. E um detalhe interessante também é que teve essas 5 derrotas, elas vêm em sequência, né? Foram 5 derrotas consecutivas, ou 5 derrotas em 6 jogos, se não me engano. E aí o Jason Kidd volta a tentar movimentar a rotação. Então o Daniel Gafford, por exemplo, quando ele chega, ele estava jogando em média menos de 15 minutos, né? O Derek Lively vinha sendo titular, o calouro. Como o Ricardo falou, tem essa questão, você precisa escalonar os minutos dos dois, né? Não existe uma possibilidade dos dois jogarem juntos, a não ser se for uma série assim que você enfrenta um time com 2 pivôs, mas ainda, principalmente pela falta de capacidade defensiva no perímetro que você teria, ainda ficaria muito difícil você enfrentar um time assim. Então, o meu ponto é sempre que o Dallas precisaria, em teoria, manter um dos dois em quadra, pelo menos em todos os momentos. Porque o Dwight Powell, por exemplo, é um cara que foi descartado há muito tempo. O Max Kleber é um cara que foi o responsável pelo Gafford não ter tantos minutos no começo da campanha, porque, teoricamente, ele é um jogador que espaça a quadra, ele é um cara grande que pode sair um pouco e defender no perímetro, só que logo após a trade deadline, o Max Kleber teve 10 arremessos de 3 pontos e acertou um só, né? Defensivamente, o Dallas passou a ceder muitos pontos no garrafão e estava sendo assim um desastre. Teve aquele jogo contra o Indiana Pacers, que assim, o Pacers chegava era ponto. Então, teve que também assim, diminuir os minutos muito em relação ao alemão que ele vinha jogando. Então, tem essa questão. Acho que é bom citar o Gafford, que está com uma marca histórica de 33 arremessos certeiros, né? Inclusive, segunda maior marca da história da NBA, abaixo só do Will Chamberlain, né? O Chamberlain que acertou 35 certeiros lá em sei lá quanto. Mas é o que eu digo, acho que Dallas precisa, agora que você abraçou essa questão de você ter 2 pivôs realmente ali, caras de garrafão, caras de ponte aérea, de rebotes, de proteção de aro, ter sempre um dos dois na quadra, porque isso vai te dar alguma variação ofensiva. O Luka é um dos melhores jogadores em pick and roll na liga, né? E principalmente com um pivô desse nível isso melhora muito. Então acho que agora é esperar para ver o que Dallas consegue fazer nessa pós-temporada. Como o Ricardo disse, muitos tiros na água, Porzingis não conseguiu durar. O Jalen Brunson, a gente até há pouco tempo saiu também uma entrevista que ele falou que o Dallas recusou até um contrato super camarada para ele, né? E ele acabou assinando com o Knicks posteriormente. Óbvio, eles conseguiram o Kyrie Irving, que eu acho que
é o cara que vem ali para uma função muito parecida e que vem jogando muito bem também, mas tem que esperar. Acho que fizeram movimentações, mas você precisa ter essa consistência e resultados a longo prazo também. O Gafford agora só vai enterrar, né? Até conseguir essas 3 aí, ele não vai tentar mais nenhum arremesso, vai passar todas. Eu vi um vídeo de todas essas cestas consecutivas, de 33 arremessos que ele acertou, 19 são enterradas. Contado. É só isso. Você tendo o Kyrie Irving e Luka Doncic lá, né, para mandar essas bolas aí, eu assisti uma delas nesse último jogo. Mas agora está muito perto para ficar arriscando, né, o Ricardo? Agora é só enterrado. Está vendo aí, né, a pessoal jogando na segurança para bater recorde. O do Gafford não vai ser diferente, não. Mas 3 enterradinhas lá, tá na conta, então vamos embora. Muito bem, esse é o Dallas Mavericks. Então, você vai saber, assim que sair a notícia da lesão do Doncic, da extensão, da gravidade dessa lesão, vai, obviamente, estar lá no jumperbrasil.com para você ficar atualizado. E aí, logicamente, o futuro do Dallas nessa temporada depende disso. O Dallas está ali, né, disputando play-in, ou com mais uma sequência positiva dessa, pode escapar, ou também com uma sequência negativa, pode até não jogar em casa os jogos do play-in. É muita coisa para a gente saber, e o Doncic certamente faz total diferença nisso tudo. Bem, meu próximo assunto, que eu também vou voltar para o Matheus aqui hoje, o Matheus está mais perto de mim aqui, então eu estou dando prioridade para ele, é a repercussão, Matheus, de uma fala do Isaiah Thomas, aquele Isaiah Thomas, tá, gente, do Detroit Pistons, não o Isaiah Thomas que está tentando voltar para a NBA até hoje, mas aquele Isaiah Thomas que disse para o Draymond Green, no podcast do Draymond Green, que o Kevin Durant salvou a dinastia Golden State Warriors, porque, resumidamente, dizendo que até o Kevin Durant chegar, o Warriors era um time que tinha um título e um vexame, que foi perder aquela final para o LeBron James, e aí a chegada do Kevin Durant mudou isso tudo. Então, foi uma futurologia aí do Isaiah Thomas, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vou começar com a pergunta mais direta, né? Tem razão, Isaiah Thomas? Seria dinastia mesmo sem o Kevin Durant? Diga, Ricardo. Só uma coisa, um futuro do pretérito aí, na verdade, o Isaiah Thomas está fazendo, né? É um tipo de futuro do pretérito, né? Exato, é um time que já era campeão, né? Então, que tem Stephen Curry, tinha Klay Thompson, Iguodala, Draymond Green, mas enfim. Vamos lá, Matheus. Seria dinastia mesmo sem Durant? Olha, eu acho que seria menos dominante do que foi, né? Assim, não vou dizer que não seria dinastia, acho que isso é demais, e esses ex-jogadores têm cada take maravilhosa que é difícil. Mas, cara, se você pegar o contexto da época, né? Eu tenho uma opinião que muita gente não fala, que o Cleveland Cavaliers de 2016, 2017, que é o que perde a final para o Warriors, ele era talvez melhor do que o time campeão. Ele ganhou, ele teve aquela mesma base mantida, e ele ganhou o Kyle Korver, que na época era um arremessador muito bom, que ganhou minutos nos playoffs. Era um time que era mais dominante ofensivamente do que o time que foi campeão. O time que foi campeão foi a 6 jogos com o Toronto Raptors nas finais de conferência, do DeMar DeRozan, do Kyle Lowry, né, que era um bom time historicamente, mas o Cleveland era muito mais forte em teoria. O Kevin sempre teve um problema contra o Warriors do Kevin Love se tornar um jogador pouco utilizável na quadra, né? Sempre foi o grande ponto, até que eu acho que fazia muita diferença para Golden State. E acho que o Kevin Durant, entrando nessa equação, obviamente, o Warriors se tornou, né? O Warriors é campeão em 2017, ganhando 16 dos 17 jogos, né? Só perde aquele jogo 4 das finais, uma coisa muito dominante. Dito isso, se o Warriors não contrata o Kevin Durant, vamos dizer assim, o Durant vai para outro time, o Warriors ainda teria um espaço salarial bastante interessante para adicionar reforços para aquele time que perdeu as finais de 2016. Você poderia talvez pegar 2, 3 caras, já era um elenco super profundo, né? A gente lembra que o Curry não ganhava muito na época, porque tinha aquela questão das lesões do Curry no começo de carreira.
né? Os contratos máximos ainda não existiam. Então o Warriors ele estava numa posição muito favorável no mercado, mesmo que ele não trouxesse o Kevin Durant. Então, muito provavelmente o Warriors seria também, de certa forma, mais forte do que foi naqueles playoffs. Foi o melhor time de todos os tempos na temporada regular, mas chegou muito cansado na pós-temporada, perdeu um jogo na série física que sempre era muito difícil para o Golden State, né? Cleveland, Oklahoma já tinha feito isso quando liderou aquela série por 3-1 nas finais de conferência. Então é difícil falar. Eu acho que o Durant facilitou as coisas para que a dinastia não só se mantivesse, como ela fosse dominante do jeito que ela foi, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar que o Warriors foi campeão depois, né, em 2022. Eles conseguiram, montando um elenco que fazia mais sentido com com o seu sistema de jogo, né, trazendo caras como o Otto Porter, como outros jogadores que foram importantes naquela conquista. Então o Warriors voltou a ser campeão e o Durant nem tanto. O Durant não foi campeão mais depois que saiu do Warriors. Né? Acho que o Durant é subestimado de uma certa forma, também não é isso tudo de que, nossa, sem o Durant seria campeão com dominância. Não, o Durant foi muito importante. Principalmente, eu diria, até nem tanto contra Cleveland, mas contra principalmente Houston nos anos seguintes. Acho que contra o Rockets, o papel do Durant, principalmente na série de finais de conferência do ano seguinte, de 2017 e 2018, quando o Houston foi o melhor time da temporada regular, o Durant é muito importante, porque aquele Rockets foi construído para defender o sistema Warriors, né? E o Durant era o cara que realmente era o diferente, era o cara que, se o sistema quebrasse, ele estava ali como uma reserva de talento muito importante. Então, assim, é uma futurologia muito, assim, inútil, para falar a verdade, né? Uma conversa que não vai mudar em nada o que já aconteceu ou não. Eu acho que Cleveland, obviamente, teria mais chance, poderia, de repente, ser bicampeão em 2016, 2017, não sei, o Warriors teria o trauma, né, assim, de uma forma mais acentuada por ter perdido. Acho que não importa, acho que o Warriors ainda ganharia os seus títulos, não sei se na mesma dominância, mas teria a dinastia, teve a marca, né, de ter mudado o estilo em que a NBA foi jogado nos últimos anos. Então acho que essa futurologia do Isaiah Thomas aí é meio... sabe? Ricardo, não vou nem mudar a pergunta. O Isaiah Thomas, ele... grande jogador, né, mas... história como dirigente e agora como comentarista, aliás, assim, como fora de quadra, ele é muito mais lembrado pelas declarações que ele dá sobre o Jordan, na verdade, não gostar dele, do que basicamente sobre ser um grande comentarista ou qualquer coisa do tipo. Como dirigente, um trabalho extremamente questionável, né? Mas isso não apaga o fato de que ele é um dos maiores jogadores da história. Isso não está aqui em discussão. Agora, eu tenho uma opinião que eu acho que o Vini já sabe. Eu acho que o aborto da natureza que aconteceu em 2016 meio que ajuda a criar todos esses factoides em cima de uma dinastia que é muito consolidada. O Warriors teria sido favorito em 2017, teve a melhor campanha da história da NBA, embora tenha perdido nas finais. Perdeu nas finais porque Stephen Curry chegou se arrastando no jogo 7, Andrew Bogut se machucou naquela série, que o Draymond Green foi suspenso no jogo 5 e que o Warriors fatalmente iria fechar aquela série provavelmente. Assim, respeito muito o Cleveland Cavaliers campeão de 2016, mas uma tempestade perfeita para que ele fosse campeão, começando pela suspensão do Draymond Green no jogo 5. Se aquilo não tivesse acontecido, existia um amplo assim, favoritismo para o Warriors fechar aquela série no jogo 5. O jogo 7, o Stephen Curry mal consegue se movimentar lateralmente. Esse realmente se desgastou demais naquela campanha para que se fosse quebrado o recorde. Sabe, jogo 7, Festus Ezeli joga como titular jogo 7 para o Warriors, sabe? O Warriors chegou se arrastando na linha de chegada e quase ainda cruzou na frente. Então, assim, Matheus lembra uma coisa importante também, de 2016 em frente, o grande adversário do Warriors não foi o Cavs, foi o Rockets foi o grande adversário dele nos 2 anos seguintes, tanto que na final contra o Cavs foram 2 atropelos, o Warriors foi muito, mas muito melhor, era muito melhor do que o Cavs. O primeiro, especialmente, o segundo já não tinha nem o Kyrie Irving, né, cara? Então, assim, é até covardia comparar os dois times. Em 2017, eu acho que é bem factível você comparar, mas mesmo assim, o grande adversário do Warriors 2017 era o Rockets já. Então, assim, eu realmente eu tenho, já que é para falar do futuro do pretérito, eu tenho essa teoria muito forte em mim, que assim, o que aconteceu em 2016 foi um grande acidente para o Warriors, uma tempestade perfeita em favor do Cavs. Tinha que ser assim, para você virar uma série de 3-1 nas finais, tem que ser uma tempestade perfeita, não tem jeito. Ninguém é culpado pelo timing ser certo para você.
ninguém é culpado porque você chegou mais inteiro no 7º jogo do que outro time. Não, você é o campeão, ponto final. E o Cavs é o campeão em 2016. Mas acho que tudo isso tem que ser colocado em ponderação também. O Kevin Durant, como o Matheus bem disse, ajudou muito o Warriors a se consolidar nos anos seguintes, ganhar mais 2 títulos. Teria ganho um terceiro, provavelmente, se não fosse todas as lesões que teve contra Toronto, chegando na final contra Toronto. Mas é isso. Eu realmente, o Isaiah Thomas, respeito muito a carreira em quadra dele, mas fora de quadra é realmente mais um dos meios jogadores que a gente tem que ouvir assim, umas 3, 4 vezes o que fala, ponderar bem, porque às vezes sai muita besteira. O americano gosta de usar um termo, né? Hot take. Esse é o hot take. Só quero dizer que o americano gosta de usar um termo, né, que se chama sliding doors moment, né, que é aquele momento das portas deslizantes, que são aquelas ações que acabam, ações inconsequentes, mas que acabam alterando o futuro, né, do mesmo jeito. É isso que o Isaiah Thomas fez aqui. Ele pegou, né, um ponto só da história, como ela realmente aconteceu, e aí projetou um novo futuro para a NBA que a gente não consegue de forma alguma cravar. Só que aí, se a gente for parar para fazer isso, a gente vai chegar no que vocês falaram aqui. Tem um momento que o Chris Paul se lesiona, tem aquele momento no jogo de 2016 entre Oklahoma City e Golden State Warriors, que o Klay Thompson, de repente, sai do corpo e ele acerta uma bola de 3 sem o pé de apoio, ou seja, com o pé esquerdo na frente e a perna direita atrás, que eu queria até ter esse lance aqui agora para mostrar, que são coisas absurdas, né? Então, tipo, se a gente for pegar cada momento desse para mudar, né, eu acho que o Isaiah Thomas escolheu justamente esse, né, que foi depois que tudo deu errado. Imagina se o Warriors perde para o Oklahoma City Thunder, ao invés de perder para o Cleveland Cavaliers, aquela campanha. Provavelmente não teriam Kevin Durant. Então, acaba que é uma discussão legal, mas que não adianta ficar, né? O que foi, o que passou, né, Matheus? Um ponto só, o Ricardo falou do Festus Ezeli, que foi titular na final do jogo 7. Esse é o último jogo da carreira do Festus Ezeli, não ironicamente. É o último jogo da carreira do Festus Ezeli, que não volta mais devido a problemas de joelho e várias cirurgias, hoje é até comentarista. E eu falo assim, cara, eu sou torcedor de Cleveland, mas sou um cara bem, eu diria, consciente. E eu acho que, assim, o Warriors teve muitos momentos na sua dinastia em que ele também teve a tempestade, né? Como você citou agora. O Chris Paul, eu acho que a grande final que Cleveland precisaria questionar até de certo ponto, nem é a de 2017, por exemplo. Talvez seja de 2015, que o LeBron, sem o Kyrie, sem o Kevin Love, é uma série que vai para São Francisco num 2-2. Então, eu acho que, assim, todo título, toda vez, todo time que é campeão, ele inevitavelmente ele vai ter mais sorte do que os outros. É muito difícil assim. E eu acho que o Warriors de 2017, por exemplo, como você vai questionar aquele título? Cara, é muito difícil, cara. É uma campanha, assim, fantástica. É um 16-1, assim, em playoffs. Tudo bem, o Cavs joga bem o jogo 3, lidera em grande parte, tem aquelas bolas do Durant no final, tudo bem. Mas, assim, quando você pega os 2 primeiros jogos, por exemplo, da série, é um amasso do Warriors. O último jogo mesmo, se criou a narrativa de novo, porque 3-1, será que o Warriors vai sentir? Tudo bem, não foi um jogo fácil, mas o Warriors liderou por 10, 15 pontos o jogo todo, não teve muito problema. Então acho que é inevitável mesmo. Acho que todo time campeão ele tem um pouco dessa sorte mesmo. Não tem jeito. É a tal da sorte de campeão, né? É o que acontece. E assim, se for, põe um asterisco aí no título, o último título sem asterisco da NBA foi o Lakers de 2001, né? Sei lá, alguma coisa, Lakers de 2000, né, cara? Por asterisco. Então é assim mesmo. E eu concordo, assim, eu tô falando aqui da final de 2016, 2015, o Kevin pode dizer a mesma coisa. Perdi Kevin Love, perdi Kyrie Irving, ainda assim fiz uma série equilibrada e tal. Se tivesse completo, teria ganho. Tem essas coisas, é assim, o último título sem asterisco, geralmente o último título sem asterisco da história da NBA é o último do seu time, né? É sempre assim, né? O último do time que você torce, então...
Exatamente. Eu não tenho essa Cada preocupação. O Magic nunca foi campeão, então não tem essa preocupação. Todos têm asterisco para mim. Por essa teoria, todos os times têm as portas deslizantes aí para poder ficar imaginando como seria se uma tivesse aberta e a outra fechada, e por aí vai. Mas é isso. Eu já sei, tá? Eu tenho um tópico aqui da primeira edição do nosso podcast que não saiu. Eu já estou na terceira edição, ele não vai sair hoje de novo, tá? Então, eu estou decretando oficialmente aqui o fim da discussão sobre a NBA moderna. Se alguém falar nisso de novo, eu requento esse assunto, mas por enquanto acabou. Porque agora eu tenho que começar o último assunto de hoje com o Ricardo, porque também é uma novela, o Ricardo, mas que ganha capítulos sempre aí dramáticos, que é o Chicago Bulls. Hoje, especificamente, a gente vai falar do Zach LaVine, né? Porque o Zach LaVine não jogou praticamente essa temporada, quando jogou não esteve bem, e aí ficou aquela troca de farpas via redes sociais e entrevistas, e o Zach LaVine falando que a minha parte do contrato eu acho que eu cumpri bem, e outras coisas que a gente ouviu e vocês relataram muito bem no Jumper aí durante toda a temporada. E agora, aonde você imagina que vai essa novela Zach LaVine, Ricardo? Bem, só para contextualizar, a última situação agora, a primeira entrevista que ele deu depois da cirurgia no pé, né, que tirou ele da temporada, ele já está falando mais pianinho, né, já está falando, não, estou voltando aí, é ótimo jogar no Bulls e tal. Só que Casey Johnson, né, um insider famoso em Chicago, que hoje trabalha na NBC Sports, afirma que o Bulls não mudou a ideia de trocar o Zach LaVine. E o grande problema dessa história é que, infelizmente, né, eu acho que nem sempre todo mundo sabe, né, mas para uma troca acontecer é preciso dois. E o Bulls não tem esse interessado no Zach LaVine, infelizmente. Não encontra um interessado que queira dar ativos. E é muito claro por que não quer dar ativo. Vamos dar o cara, um jogador que tem um desempenho altamente questionável, não exatamente por si só, mas pelos contextos em que ele está envolvido. O Bulls, por exemplo, nessa temporada, ele jogou 25 partidas, ganhou 10. Sem ele, o Bulls tem 41 jogos, ganhou 22. O time é melhor sem ele. Não é só os números, em quadro o time é melhor sem ele. Das 6 formações que mais jogaram do Bulls essa temporada, 3 tem ele. São as 3 com pior net rating das 6, entendeu? Assim, é muito claro que o Bulls melhorou sem ele. Isso joga contra você encontrar um predisposto a pagar mais 50 milhões, 43 milhões, mais ou menos, em média, por ano nas próximas 3 temporadas para ele. É muito complicado. Para uma troca acontecer, é preciso 2. O Bulls vai continuar tentando, vai ser difícil encontrar esse time. Porque, assim, o Zach LaVine, o final da passagem dele, o final da temporada dele, os últimos jogos que ele realizou com o Bulls, eu acho que ele foi até melhor num papel mais secundário, jogando bem mais sem a bola. E o Bulls reagiu melhor. Acho que o Bulls foi um time melhor assim. O problema é que você até pode considerar, eu vou trazer o Zach LaVine para o meu time para ele não ser a referência, ele ser uma peça complementar, e tudo bem. Aí você esbarra em 2 coisas. Se você não paga 43 milhões por ano por uma peça complementar, e o Zach LaVine não tem características de jogador complementar. Não joga bem sem a bola, não é um jogador ativo sem a bola, é um jogador que contribui muito pouco além da pontuação, em poucas áreas do jogo. Sabe? Então é muito complicado. O Bulls tem um problema nas mãos, é um contrato ainda muito longo, mas 3 temporadas depois dessa. Então é complicado. Sabe? É uma situação muito complicada. Vai continuar tentando, eventualmente se acha. Eu acho que a gente já aprendeu, acompanhando a NBA, que todo mundo é trocável no fim das contas, né? Os caras arranjam um lugar no fim das contas, arranjam um jeito, troca o cara. Eu vi muito poucos jogadores que foram introcáveis de fato. A gente sempre duvidava que fosse encontrar um lugar e achava. Mas, assim, existem vários empecilhos para alguém ter interesse real no Zach LaVine, e mais do que isso, dar ativos para o Bulls para absorver um contrato do peso dele, e um jogador como o LaVine que nessa temporada está muito claro que o Bulls tem sido consideravelmente melhor sem ele.
Matheus, não vou pedir para você brincar de Isaiah Thomas, não, tá? Mas eu vou... Tudo pretérito. Vou pedir para você imaginar, ou se você já imaginou, alguma situação que daria certo para o Zach LaVine em outro time, ou algum, sei lá, qualquer uma dessas situações, ou se você vê ainda esse Chicago Bulls, lembrando sempre, né, gente, da situação do Lonzo Ball, que passa atualização atrás de atualização e todo mundo sempre fala que ele não consegue adquirir ritmo de jogo. Não é nem ritmo de jogo, é ritmo não correr. Não consegue correr. Exato. Então, obviamente, isso faz diferença nos moldes da NBA, porque toda equipe tem que seguir as mesmas regras salariais. E aí, então, é isso, Matheus. Eu quero que você conte para nós o panorama do Zach LaVine, ou dentro do Bulls, ou em algum outro que você possa imaginar. A situação do Lonzo Ball é o tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, né? Ele postaram depois, esses dias aí, que ele não conseguia correr, aí no outro dia teve um story do agente dele, cuidando uma enterrada, e falando, ele vai voltar, e nunca acontece nada, é sempre a mesma novela. É difícil. Cara, é difícil imaginar um lugar para o Zach LaVine, muito para essas questões que o Ricardo falou, né? Acho que o Ricardo foi perfeito no comentário dele, um jogador assim que tem muita dificuldade, além da pontuação, de conseguir contribuir, né? Isso é muito difícil quando você não é um jogador número 1 de uma equipe, é muito complicado. Eu até achei em algum momento que poderia fazer sentido no Lakers, até que o Lakers foi bastante especulado, só que você pensa, cara, o Zach LaVine, ele vai ajudar na defesa de ponto de ataque, que é o grande problema do Lakers na temporada, por exemplo? Não, ele não vai te ajudar. Ele vai trazer uma movimentação de bola, uma coisa mais assim, um ataque mais fluido para o Lakers? Também não acho. Inclusive, acho que a grande característica diferente do Bulls pós-lesão do Zach LaVine é a capacidade de movimentar melhor a bola. O número de assistências, o número de passes do Chicago Bulls dobrou com o Zach LaVine lesionado. Então, talvez seja exatamente o contrário. Será que você quer sustentar um sistema de isolação ofensiva com Zach LaVine, LeBron e Anthony Davis, sendo que a sua defesa é mediana? Acho que não vai dar certo. Então, é difícil. É difícil. Eu acho que o Zach LaVine é o cara que representa perfeitamente a autoenganação do Chicago Bulls nos últimos anos da NBA. Eu escrevi um artigo sobre isso no preview da temporada do Bulls, foi muito xingado, eu sempre falo isso. E, cara, o Bulls, ele tem uma reconstrução difícil, né? Os caras não conseguiram Lauri Markkanen, né? Wendell Carter Jr., muitos caras que até foram render melhor em outros lugares não conseguiram render em Chicago. E aí o Bulls tem o LaVine vai jogando, o LaVine vai, né, aquela coisa meio Devin Booker no começo da carreira do Phoenix Suns, 25 pontos, 30 pontos, 50 pontos e perde. E aí o Bulls fala, a gente não pode perder o potencial desse cara, né? A gente não pode perder esse cara, o nosso franchise player do futuro. E aí o Chicago Bulls vai lá e troca pelo Nikola Vucevic, acaba com a reconstrução, e dá o Franz Wagner pro Orlando Magic, dá o Wendell Carter Jr., para a sorte do Ricardo. Então, assim, se enganou de fato. E aí agora não consegue trocar muito, porque cometeu o mesmo erro que o Washington Wizards cometeu com o Bradley Beal, que o Blazers cometeu até, eu diria, com o Damian Lillard. A questão de insistir demais. O Bulls já era para talvez ter trocado o Zach LaVine no começo dessa temporada, na off-season. O Bulls insistiu. Talvez até na última. O final, assim, eles se iludiram muito numa sequência em que o time foi líder da Conferência Leste. Realmente o time foi muito bem com o Lonzo Ball. Mas, assim, é como você avaliar hoje o Indiana Pacers. É muito difícil você achar que aquele Chicago Bulls teria, assim, uma sorte de chegar numa final de conferência. Mesmo com aquele momento. Era um time que não tinha proteção no garrafão. Foi destruído pelo Milwaukee Bucks, por exemplo, naquela série de playoff. Né, quando pegou o Giannis Antetokounmpo, quando pegou caras que tinham essa capacidade de atacar o aro. Então o Bulls acho que se iludiu muito nisso. É um time que quer conseguir competitivo, mas não faz uma troca há 2 anos. Assim, uma troca, e não estou falando uma troca para liberar ativos, para, sei lá, partir para uma reconstrução, uma troca para melhorar o time. Né? Eles assinaram com o Torrey Craig, com o Javon Carter esse ano, mas assim, é um time que é isso, acho que o Bulls é isso, é o 9º lugar do leste, e é melhor sem o Zach LaVine, e está numa situação muito complicada para trocar. E acho que é justamente esse o ponto é difícil você imaginar o local. O Orlando Magic, por exemplo, de repente poderia ser um lugar para ele?
porque tem a capacidade de pontuação, os jogadores do perímetro, o Jalen Suggs melhorou muito, né? Mas o Fultz já tá um cara meio disfuncional, talvez, na rotação, o Cole Anthony é um cara um pouco inconsistente, apesar de estar melhorando muito em alguns outros setores, mas será que ele vai ser um jogador para levar o Orlando Magic pro próximo passo? Eu acho que não. Então, acho que faz parte do problema, é o ovo ou a galinha. É difícil você trocar porque ninguém quer, e assim, é difícil você imaginar o local. Vai mudar pro Spurs, no Wembanyama, seu plano B do Trae Young? É difícil, é difícil. Apareceu notificação aqui para mim. Ricardo Stabolito não curtiu o seu comentário. Você falou do põe casaco, tira casaco no Chicago Bulls. Eu estou acompanhando a situação do Kobe White e até do Dosunmu, que são dois jogadores assim, jogadores que passam um momento bom, a gente fala, opa, estão aí. Aí, de repente, os caras somem e não jogam. Uma inconstância, né? Não no mesmo sentido do Lonzo Ball, lógico que o Lonzo Ball é questão de lesão, mas esses caras, né, que... E aí eu não sei o que o dirigente, o Ricardo, do Chicago Bulls vai pensar, porque você olha para o Kobe White, o cara tem lá 15 dias que você fala, porra, aqui eu tenho alguma coisa que eu posso prestar atenção, e aí de repente vem aquele período apagado. Do Sul, a mesma coisa. 2 semanas atrás o cara estava destruindo nos jogos, lá no começo da temporada ele teve jogo de ficar 25 minutos em quadra e não ter uma estatística. O que o GM pensa uma hora dessa? O que ele vai fazer com esse Chicago Bulls aí para a gente encerrar, o Ricardo? Ele vai segurar todo mundo, porque é o que o Bulls faz. O Bulls segura todo mundo. Então ele vai renovar com todo mundo. O Dosunmu acho que passa por uma questão de tempo de quadra muito, muito flutuante. O tempo de quadra dele, sempre achei muito flutuante o tempo de quadra dele. Assim, ele é um cara que existe... dentro da realidade do Bulls existe muito pouca tolerância para atuações dele. Pode falar, Vini. Que eu esqueci do Patrick Williams também, cara, para você falar dele também. Patrick Williams é um caso complicado, né, porque é um jogador que claramente, por todos os rumores que a gente vê, é um jogador que claramente se enxerga muito melhor do que de fato é, com todo o respeito. Mas o Kobe White, para ser sincero com você, Vini, eu acho que eu tenho uma avaliação até bem mais positiva dele do que você. Ele mipou para mim. Para mim, ele é o MIP da temporada, é um jogador que ninguém queria na NBA, e hoje é titular de uma equipe, hoje é o armador titular de uma equipe da NBA. Acho que para mim ele é com grande vantagem o MIP da temporada para mim. Acho muito difícil que isso mude. Embora eu reconheça para você, que eu tenho que reconhecer com você, de que assim, ele é um cara que as atuações dele, assim, tem um grande vão entre elas. Assim, quando ele joga mal, ele capricha, sabe? É um jogador que ele de fato, ele é um tanto instável ainda, embora eu acho que, no geral, a temporada dele é uma grande vitória, porque é um jogador que, assim, o Bulls tenta trocar, é que nem o Zach LaVine, Vini, só que um contrato de 3 milhões, é um cara que o Bulls tenta trocar e ninguém quer, sabe? Todo mundo fala, não, tô melhor, sabe? Vou botar o feijão no varal, sabe? E vai embora da conversa, sabe? Bem assim. Ninguém queria, ninguém tá nem aí para ele, sabe? E então, para mim, assim, para esse salto para ele ser hoje um jogador titular, hoje é o segundo cestinha do Bulls na temporada, né? Eu acho que esse é um salto que, além de ser um salto grande, é aquele salto que a gente olha um pro outro e alguém fala no início da temporada, pô, Kobe White vai ser o segundo cestinha do Bulls da temporada, e aí você chama um manicômio para me prender. A minha ressalva com ele, acho que não é nem dessa temporada, não, é que é tipo assim, vamos lá, 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, a gente tinha essa pergunta aqui no Jumper, trocar o Zach LaVine e reconstruir em torno do Kobe White, aí depois, de repente, o Kobe, né? Aí, de repente, o Kobe White tem aquela queda vertiginosa, e aí agora temos a ressurreição, entre aspas, mas o ressurgimento de Kobe White. O problema do Kobe White não é dentro dessa temporada, e sim na carreira. E aí o GM fica doido, não fica, Matheus? Como é que faz? Então, a questão do Kobe White, cara, eu honestamente, na segunda metade da última temporada, eu já vi alguma evolução nele, principalmente defensiva, mas ainda naquela questão de inconsistência, né? Não é um armador que não constrói muito bem, né?
E aí, nessa temporada, ele deu esse salto também. Para mim, acho que eu tenho uma grande questão também com o Jalen Johnson de Atlanta, nessa questão do MIP da temporada. Mas acho que, no fim, até pela produção do Coby White, acho que vai ser ele. Acho que é super justo. Só um último pitaco na questão do Zach LaVine de novo. Eu acho que é desesperador para o Bulls, porque a gente tá falando, né, dessa questão dos GMs e como você fica desesperado. Cara, o DeMar DeRozan, ele faz uma grande temporada, né? Nesse momento é o Clutch Player of the Year, talvez. Acho que é um grande favorito para ganhar o prêmio, inclusive, né? Todas as vitórias do Chicago Bulls nessa temporada são no Clutch Time, com alguma cesta do DeMar DeRozan de 2 pontos e a falta impossível. Então, assim, ele é um cara realmente que tá jogando muito bem, mas pensa num time que quer o DeMar DeRozan hoje na NBA. Um time que quer ser campeão. Qual é o time ideal pro DeMar DeRozan? É difícil você encontrar. Qual é o time ideal que quer brigar por alguma coisa que teria o Nikola Vucevic, que tem um contrato de 60 milhões por 3 anos? Entendeu? Então, acho que o Zach LaVine, o pior do Zach LaVine não ter nenhum valor de mercado nesse momento, é que ele era a grande aposta de ter esse valor de mercado para o Chicago Bulls. Pela questão da idade, queira ou não, foi um jogador que teve aí 2, 3 temporadas de 25 pontos. É o tipo de cara que sempre tem algum idiota que vai apostar, entendeu? Na NBA. E eu acho que o meu medo com o Coby White, voltando a falar disso também, é que é a questão da idade. Eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele se desenvolveu muito bem, ele sempre foi um pontuador com recursos, inconsistente, mas sempre teve recurso. Só que a questão é isso, você vai reconstruir agora ao redor do Coby White e trocar todo mundo. Quando esse time for para competir, o Coby White vai ter 26, 27, 28 anos, será que ele ainda vai ser... Será que ele vai ser o seu franchise player? Eu não tenho essa resposta, por mais que goste da temporada dele. Então, acho que o Chicago Bulls está numa situação assim, muito complexa, porque nenhum dos caras tem valor de mercado, por isso que eu citei a situação do Washington Wizards. O Washington Wizards chegou neste ponto, de trocar o Bradley Beal, que chegou a ter temporada de 30 e poucos pontos, por, sei lá, um monte de escolha de segunda rodada. Então, assim, se o Chicago for segurando ainda mais, e vai, porque já foi dito pelo Arthur Carnizolas que vai, o Chicago pode chegar nessa questão. Não tem um cara para reconstruir, vou ter que trocar todos os meus melhores jogadores por, né, pagando, né, sei lá, adquirindo salário ruim, etc. É uma situação bem complexa. Tem que ter calma também, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, uma coisa eu falar Coby White MIPO, ele é o MIP da temporada. Outra coisa, o Carniçoso chegar e falar, vou reconstruir em torno do Coby White. Não, gente. Coby White, assim, ele ganhou um prêmio. Ele não é bom bastante para você construir um time inteiro em torno dele. Eu não estou dizendo isso, entendeu? Então tem que ter calma. O problema do Bulls é que ele tem ativos marginais e ele tem que se prender a esses ativos marginais, porque se ele perder eles, ele não tem nada. Entendeu? Então, assim, entre trocar esses caras por 3 escolhas de segunda rodada cada um ou perder eles de graça, talvez seja melhor trocar por 3 escolhas de segunda rodada. Sabe? Você ficar competindo aí para entrar em play-in, eventualmente chega num playoff, porque o Bulls quer isso, gente. Sabe? Eu sei que o torcedor não gosta, eu sei que, em geral, as pessoas não gostam, mas há times para quem... A gente já falou isso muito, Vini. Há times para quem é valioso ser 7º lugar do leste, chegar nos playoffs e fazer 5 jogos nos playoffs, sabe? Para a NBA, aliás, funcionar, é preciso ter times como esses. É preciso ter times que tenham pretensões competitivas, assim, bem medíocres, mas que tem alguma, sabe? Alguém tem que perder na primeira rodada, nem todo mundo é candidato ao título, sabe? Para o Bulls é importante, o Bulls não ganha muito, o Bulls não tem motivos para se empolgar há muito tempo, então para o Bulls seria importante chegar nos playoffs ali, fazer uns 2 jogos em casa, sabe? E competir ali, fazer uma série ali de 6 jogos contra alguém ali mais competitivo, sabe? Mostrar um pouco de sangue nas veias, jogar um basquete legal, sabe? Isso é importante no fim das contas, sabe? A franquia não tem só candidato ao título e quem não queira jogar. Alguém tem que chegar nos playoffs e perder, sabe? Só quero dizer, acredito que todo mundo que está escutando a gente aqui, né, chegou até aqui, sabe o que significa MIPO, né, que é o que os meninos estão falando aqui. Mas nunca é demais lembrar que MIP é o prêmio de Most Improved Player, ou seja, o jogador que mais evoluiu, né, e aí a gente tem essa expressão MIPO para o jogador que vai ganhar isso, mas é isso, né, é um prêmio, como o Ricardo quis dizer aqui, é um prêmio para um cara que melhorou em relação a ele mesmo, e não, né, que às vezes vai ser um jogador que vai tomar conta de uma franquia e tudo mais. Eu vou encerrar mais uma vez lembrando que a Sportsbet.io, que está no cantinho aqui da tela para quem está nos assistindo, é a patrocinadora oficial do Jumper Brasil e nos apoia nesses podcasts, nas transmissões do NBB
e também nas nossas redes sociais, é a sportsbet.io, que tem muita promoção, viu, gente? É legal, vai lá, dá para se divertir, não precisa ser um apostador, não, dá para entrar lá, ganhar free bet, ficar só brincando, baratinho, e passar o seu tempo também. Lembrar que tem Jogo das Estrelas, temos torneios e temos o jogo também no sábado, transmissão no canal do YouTube do Jumper Brasil. Lembrar também que tem um Gancho Cast, que é o podcast de NBB. Procura aí nessas mesmas plataformas que você está acompanhando a gente aqui. Também tem podcast sobre NBB com Vitor Linjardi e equipe. Seu destaque final, Matheus. Muito obrigado, meu companheiro. Muito obrigado a vocês. Só para manter naquela pegada da cultura pop, né? Para quem for ouvir hoje, eu recomendo você assistir o story do LeBron James depois do jogo do Sacramento Kings, dirigindo na estrada, ouvindo música. Só música deprimente, só coisa acelerando. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Tudo bem. Daqui para o Insta, então, para acompanhar os stories do LeBron. Ricardo Stabolito, muito obrigado, meu garoto. Ricardo Stabolito. Bom, perdão, um abraço para o Gilberto Barros, né, para começar, né? E meu destaque final fica pro jogador Daverson, né, que protagonizou a cena lá com o mascote da Portuguesa Carioca, né, que simulou uma falta quando ele cumprimentou, né, o mascote. Eu tava vendo alguém comentando, legal que o Daverson mudou a imagem dele, se tornou esse xarope do bem. Não, ele sempre foi o xarope do bem, você que não tinha bom humor. Ele sempre foi isso aí. Ele sempre foi esse cara. Sabe, é só porque ele fazia contra o seu time. Hoje ele joga no Cuiabá e não importa. Exatamente, hoje ele joga no Cuiabá que não faz mal, que não tem um rival forte, que você só enfrenta 2 vezes por ano, aí ele não te incomoda, e aí você acha que ele é o xarope do bem. Ele sempre foi esse cara, sabe? Aonde você faz a sua xaropagem conta muito, viu? Ô, xarope, quando você for seu. Tô pra assistir, ainda não terminei a última temporada do Show de Salvador, mas tô pra assistir um capítulo que promete o surubão dos crias, então tô ansioso, vamos ver o que vai ter aí. Não sei se essa é a melhor maneira de terminar, mas terminamos então com o surubão dos crias. Um abraço a todos, valeu Matheus, valeu Ricardo. Semana que vem estamos de volta, enquanto isso não se esqueçam, é jumperbrasil.com. Um grande abraço, turma, valeu demais!